Olá pessoal, então vamos ao nosso segundo revisão de matemática para a prova do IF. Eu decidi trabalhar com um conteúdo que seria a contagem de algarismos, tá bom? O enunciado é o seguinte, vou fazer 3 problemas desse assunto. Quantos algarismos devemos usar para numerar as páginas de 1 a 395, tá bom? Pessoal, esse tipo de problema eu quero pegar as páginas, né? Quero pegar um livro, quero colocar algarismos nesses livros. Logicamente, se eu fizer vou numerar as páginas, dependendo da página, ela vai ter um algarismo, 2 algarismos, 3, 4, dependendo do total de páginas, ok? No caso do meu problema aqui, eu tenho 354 páginas. Quando você quiser contar os algarismos, tá? Quando quiser saber quantos algarismos, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a divisão entre números de unidade, dezena e centena. Como assim? Bem, eu vou primeiro fazer os números de 1 até 9, certo? Quantos números, tá? Aqui é a quantidade, né? Quantos números há de 1 até 99? Então lembrem do que eu falei uma vez, certo? Eu posso fazer a pergunta quantos números há de 1 a 7, por exemplo. Se eu for contar os números de 1 a 7, eu vou ter que contar o seguinte, ó, preste atenção. De 1 a 7, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, né? De 1 a 7. Só que se você faz 7 menos 1, você vai encontrar 6. Então você vai ter que somar mais 1. Se eu uso, em vez de o conectival, eu falo entre, tá? Quantos números tem entre 1 e 7, tá? Os números que tem entre 1 e 7 são esse aqui, ó. Vai ser 7 menos 1, né? Só que eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter que subtrair 1. Então, quando tem um conectivo A, né? Do número tal até o número tal, quando os extremos entram, você vai ter que somar 1. Quando os extremos não entram, você vai ter que subtrair 1 da diferença, tá? Então, só recapitulando isso aqui que eu já falei anteriormente, vamos lá. Quantos números há de 1 a 9? Você vai fazer 9 menos 1, só que você vai ter que somar 1. Ou seja, eu tenho 9 números. Cada um desses números só tem um algarismo. Então, isso aqui vai dar 9, tá? Isso aqui na casa da unidade. Na casa da dezena, eu começo no 10 e vou até o número 99. Quantos números eu tenho aqui? Eu vou fazer 99 menos 10 e não esquecer de somar mais 1, né? Isso aqui daria 89 mais 1, 90 números. Como cada um desses números tem dois algarismos, ó, algarismo, tá? Então, do 10 até o 99, cada um desses números tem dois algarismos. Eu vou ter um total de 180 algarismos, ok? E agora eu vou no caso da centena, né? Que eu vou começar no 100 e vou até o número aqui, 354. Se aqui fosse mais de 1000, pessoal, você iria do 100 até o 999 e depois do 1000 até o número que ele falar, tá certo? Você sempre vai fazer por intervalo, unidade, dezena, centena, milhar, seja lá o que for necessário, ok? Então aqui vai ficar 354 menos 100, e não esquecer de somar mais 1, ok? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar 254 mais 1. Isso aqui vai me dar 255. Tranquilo? Só que esses números, cada um deles tem 3 algarismos. Então eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar por 3. Multiplicando 255 por 3, nós vamos obter 765 algarismos. Então, o total de algarismo é só pegar 9 mais 180 mais 765, que vai dar um total de 954 algarismos. Ok, pessoal? Entenderam? Pergunta: quantos algarismos você vai fazer em intervalos? Do 1 até o 9, do 10 até o 99, do 100 até o 999, do 1000 até o 9999. Essa diferença que você encontrar, essa quantidade, você vai multiplicar pelo número de algarismos
cada ordem aí vai ter, tá? Então, unidade, 1, dezena, 2, centena, 3, milhar, 4 e assim sucessivamente. Então, pessoal, vamos ao nosso próximo exemplo, que é o contrário, né, a ideia do outro, tá? Aqui está falando o seguinte: quantas páginas tem um livro se o número de algarismos que foram usados para nomeá-lo foi igual a 1653? Isso quer dizer que eu usei 1653 algarismos e coloquei lá no 1, 2, 3. Na hora que eu cheguei no 10, eu coloquei 2 algarismos. Na hora que eu cheguei no 100, eu coloquei 3 algarismos. Até que eu fechei o total de páginas. Eu gastei, tá? 1653 algarismos. A pergunta é: até que página esse livro foi nomeado? Como é que você irá fazer, tá? Você vai fazer do mesmo jeito do outro. Você vai fazer por partes. Primeiro vamos começar da unidade, certo? Então, do 1 até o 9, eu tenho 9, 9 menos 1 mais 1, eu vou ter 9 algarismos, ok? Na casa da dezena, eu vou fazer do 10 até o 99. Isso vai dar 99 menos 10 mais 1, que vai dar 90. Esses números que você pode até começar a, a lembrar, tá? Sempre são esses. Lembrando que aqui vai ser multiplicado por 1, que vão dar 9, tá? Então eu já tenho 9 algarismos. Aqui vai ser multiplicado por 2, eu vou ter 180 algarismos, tá? Então já tenho aqui um total de 180 algarismos, correto? Beleza. O meu problema final está em saber se isso aqui são mais de 100 páginas, né? Mais de 999 páginas ou menor. Se eu estipular assim, só para mostrar para vocês, o primeiro na casa da centena seria o 100 e o último, né? Até o 999, tá? Esse aqui seria o último número, correto? Isso aqui vai ser igual a 999 menos 100 mais 1. Daria 899, daria 900. Quando eu multiplicar isso por 3, vai dar 2.700 algarismos, tá? Ou seja, aqui eu estou gastando 2.700 algarismos, está muito, está pouco, tá? Aliás, está demais, né? Eu só tenho 1.600. E o que é que acontece? Isso aqui não vai até 999, tá? Isso aqui vai até uma página que eu não sei o total, que é X, até uma página X, certo? Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu posso usar a mesma ideia aqui. Esse X, esse X aqui vai ser X menos 100, né, mais 1, que vai dar a página que eu quero, né? Essa aqui seria a página que eu quero, que vai dar X menos 99. O que é que eu vou fazer com esse número? Eu vou multiplicar por 3. E isso aqui vai me dar o total de páginas, certo? Esse aqui seria o total de páginas com 3 algarismos. Se você notar bem, se eu pegar as 9 páginas, mais as 180 páginas, mais essas páginas que eu estou colocando aqui, tá? Vezes 3, isso aqui tem que dar 1653, que é o total de páginas, tá certo? E aí aqui virou uma equaçãozinha, tá? Uma das maneiras de fazer essa, depois eu faço uma alteraçãozinha. Isso aqui vai ficar o quê? 1000, nós temos 1653, que eu vou subtrair esses 189, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho mais prático, para não fazer tanta conta. Se eu subtrair os 189 daqui, eu vou ficar com 1464, ok? Se eu pegar esses 1464, o 3 está multiplicando e passar dividindo, eu vou ficar dividido por 3, né? Eu vou ficar com 488. E o meu x será esses 488 mais 99, tá? E que vai dar 587. Esse é o total de páginas que tem este meu livro, tá? Fiz na unidade, fiz a dezena, fiz a centena.
se eu somar tudo isso aqui, né, que são os números de algarismos, vai ter que dar 1653, tá bom? Você também poderia ter feito, subtrair aqui, né, cada um, esses dois valores aqui, e o resultado dividiria por 3 e somaria 99. Também daria certo, tá? A outra maneira seria pegar esses 1653, tirar, isso sem montar a equação, tá? 1653, você iria tirar, né? Iria dividir por, iria tirar os 190, 189, daria 1000, seria subtrair os 189, que são os que já foram usados, daria 1464, certo? Aí você pegaria esse resultado e dividiria por 3, daria os 488, certo? E aí, a esses 488, você somaria os 189 que você tinha tirado para poder dividir. Os 189. E aí você encontraria os 99, as 99 páginas, né? Que você não colocou, porque aqui são apenas as páginas com 3 algarismos. Falta colocar as páginas com 2 algarismos, né? Que são 9 páginas, e as 90 páginas com 2 algarismos, certo? Que vai dar um total de 587. Uma maneira de fazer, ou a outra você decide. Bem, pessoal, a terceira situação é a seguinte. Quantas vezes o número 5 aparece de 1 até 60? Tá? Eu fiz aqui em várias etapas para vocês tentarem entender e interpretarem na hora de resolução do problema. Tá? Então vamos fazer o item A aqui. Okay? De 1 até 60, pessoal, o número 5 ele vai aparecer o seguinte. Como de 1 até 60 só tem 2 algarismos, eu vou ter apenas duas possibilidades para o 5. Ou ele vai estar na unidade, ou ele vai estar na dezena, tá bom? Vamos começar com ele na unidade. Com o 5 aqui na unidade, ele vai aparecer o seguinte, ó, vou ter que fazer manualmente mesmo, tá? Ele vai aparecer no 5, no número 5, né? Vai aparecer no número 15, vai aparecer no número 25, vai aparecer no número 35, vai aparecer no número 45, vai aparecer no número 55, lembrando que eu só estou contando a unidade, tá bom? E vai aparecer, não vai aparecer número 65, porque só vai até 60, tá bom? Então ele vai aparecer uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, tá? Geralmente é esse número aqui, ok? Agora analisar antes de falar, então vai aparecer 5 vezes, tranquilo? Agora vamos ver quantas vezes ele vai aparecer na casa das dezenas, tá bom? Na casa das dezenas, ele vai aparecer aqui, na casa das dezenas. Não precisa nem fazer, né? Ele vai aparecer quantas vezes? Vai aparecer no 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ou seja, ele vai aparecer 10 vezes. Totalizando 5 daqui com mais 10 daqui, de 1 até 60, ele vai aparecer 15 vezes, tá? Se fosse até 70, 16. Até 70, 17, 80, 19 e até 99 vai ser 20 vezes, que é justamente a próxima questão, tá? Letra B. Quantas vezes ele vai aparecer de 1 até 100? Bem, eu costumo fazer até 99, mas como 100 não tem o número, eu vou fazer aqui de 1 até 100, tá? Você vai ver que de 1 até 6, na casa das unidades, ele vai aparecer aonde, né? Até os 55 foram 6 vezes. Ele vai aparecer 10 vezes, um em cada dezena. No 0, ele vai aparecer 1 na dezena do 0, 1 na dezena do 1, 15, né? 25, 35, 45. Se você contar, você vai ver que ele vai aparecer na unidade, na casa das unidades, ele vai aparecer 10 vezes. E também vai aparecer 10 vezes na casa das dezenas, tá? Então, total de vezes, ele vai aparecer 20, ok? Então, o 5 ou qualquer outro número, tá? Isso vale para qualquer número. De 1 até 100, ele vai aparecer 20 vezes, tá? Agora vamos fazer o seguinte, a letra C é até 600. Se você
interpretar direitinho, você vai ver que, eu vou fazer agora até 99, tá? De 1 até 99, ele vai aparecer 20 vezes, tá? De 100 até 199, ele também vai aparecer 20 vezes, porque está mudando aqui a centena, é 1 e 1 não tem 5. Se você fizer de 200 até 299, também são 20 vezes. De 300 até 399 também vão ser 20 vezes. De 400 até 499 também vão aparecer 20 vezes. Agora, até 600, né? De 500 até 599, ele vai aparecer 20 vezes na unidade, na dezena, tá? Só que ele também vai aparecer 100 vezes, né? De 500 até 599. Ele vai aparecer 100 vezes na casa das centenas, né? 500, 501, 502, vai aparecer 100 vezes, que vai dar um total de 120 vezes. E 599 e 600, né? Ele não vai aparecer nenhuma vez, tá? Então, se eu somar aqui 20 mais 20, 40, 60, 80, 100, com mais 120, de 1 até 600, eles vão aparecer 220 vezes o algarismo 5. Ok? Deu para entender? Na casa, em cada intervalo de 100, qualquer algarismo aparece 10 vezes. Certo? De 1 até 100, 99 ali, né? De 100 até 199, de 200 a 299, 300 a 399, 400 a 499, 500 a 599. Agora, o problema, ou a interpretação mais que você tem que tomar mais cuidado é quando o número não é cheio, como esse aqui, tá? Então, ele está querendo saber de 1 até 784. Eu sei que de 1 até 600, já tem aqui, tá? Então, eu não preciso fazer tantas contas. O que é que eu tenho que fazer? Continuando, tá? Vou continuar aqui. Eu já tenho 220 número 5. Agora eu vou fazer de quanto? Vou fazer de 600, né? Até 699. Aqui vão ter mais quantos? Aqui vão ter mais 20. Certo? Em cada intervalo tem 20. E agora, para finalizar, de 700 até 784. Do 700 até o 784, você tem que imaginar da mesma forma que você fez do 1 até o 60, tá? No caso, meu problema é só com 84, né? Na casa da dezena, vamos começar com a unidade. Na casa da unidade, o 5 vai aparecer quantas vezes entre 700 e 784? Ele vai aparecer no 705, ele vai aparecer no 715, ele vai aparecer no 725, no 735, no 745, tá? No 755, no 765 e no 775. O 785 ele já não vai aparecer. Então eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai aparecer 8 vezes na unidade, tá? Ou é só olhar para o número, como eu falei para vocês, né? O número 8 e analisar um pouquinho. Será que é 8? Dá para contar no dedo. Então, na unidade, aqui ele vai aparecer 8 vezes, certo? E como dezena, como é 84, ele vai aparecer mais 10 vezes. Né? 50, 51, 52. Então, aqui é o total de mais 18 números. Fechando com os 220, né? Agora vamos lá. Eu tinha 220. Coloquei mais 2 e mais 20 mais 18. Eu tinha 220 até os 600. Até os 699 eu botei mais 20. E na casa dos 700 até os 784 eu coloquei mais 18, dando um total de 258 algarismos 5. Ok, pessoal? Espero que você tenha entendido. Esse problema é mais elaborado, mas é bem interessante sobre contagem. Ok? Olha lá, contagem não, né? Número de algarismo. Então, pessoal, vamos a mais uma questão. Essa questão aqui, ele quer que você escreva a forma mais simples de expressar o número abaixo, tá? Então, se você prestar atenção, o número abaixo não tem número, né? Só tem letra. Então, isso aqui é uma expressão algébrica. Como é que vamos proceder, ok? Você poderia sair multiplicando aqui o primeiro membro com o segundo. Vai depender de cada um, tá? Mas ao observar esse primeiro aqui, ó, ao observar isso aqui,
eu associei isso aqui com produtos notáveis. Nós temos aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, por algum motivo, eu vou repetir tudo que está aqui em cima, tá? 1 menos b, não vou fazer nada, vezes, até escrever é complicado. Vamos lá. 1 sobre b menos 1 sobre a menos c sobre a b, vezes a menos b mais c. Tá? Tudo isso sobre... Vou fatorar isso aqui. Isso aqui é, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, coloca o sinal do meio e eleva a 2. Tá? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Menos, note que nesse outro todos estão ao quadrado. Então eu vou botar o quadrado em evidência. Tudo bem? Bem, o denominador aqui, esses dois aqui eu poderia considerar como a diferença de dois quadrados. Então eu poderia escrever fatorando esses dois, 1 sobre b menos 1 sobre a mais o c sobre ab, vezes 1 sobre b menos 1 sobre a menos c sobre ab. Fechou. Para quem não entendeu, olha, isso daqui eu poderia dizer que isso aqui tudinho é um x, tá? Então aqui seria x ao quadrado. Menos isso aqui tudinho eu poderia dizer que é um y. Y ao quadrado. Então aqui eu tenho a diferença dos dois quadrados. Quando eu fatoro a diferença dos quadrados, dá uma vez com mais e uma vez com menos. Só que em vez de ser x, vai ser 1 sobre b menos 1 sobre a. Então aqui vai ficar 1 sobre b menos 1 sobre a. E esse y seria o c a b. Então vão ter esses três termos dentro de cada parêntese. Por que eu fiz isso? Porque eu olhei que o numerador tinha 1 sobre b menos 1 sobre a menos ab. Ou seja, tem a mesma coisa que apareceu no denominador. Então eu posso aplicar o cancelamento desse aqui com esse aqui. Tá? Então no numerador sobrou a menos b mais c. No denominador sobrou isso aqui que eu vou tirar o mc. O mc é ab. Ok? AB por b vai dar a vezes 1A, menos AB por B por A dá B, vezes 1B, mais AB por AB dá 1 vezes CC. Agora eu tenho divisões de frações, onde eu vou repetir a primeira fração, tá? A primeira fração que está em cima do sinal de igual, vezes o inverso da segunda. Eu vou chamar a primeira fração disso aqui, vezes o inverso da segunda. Note que, novamente, esse aqui é igual a esse, e sobrou AB. Certo? Então essa aqui foi uma maneira de tentar resolver essa expressão sem muitas multiplicações nem muitos cálculos. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Então, pessoal, vamos a mais um problema. A questão agora fala sobre porcentagem, ok? O enunciado diz o seguinte: um lojista faz uma promoção com abatimento de 50%. Seus custos só permitem um desconto de 50%. Antes das vendas, para não ter prejuízo, ele deverá aumentar os preços em... Vamos lá entender o problema. Pensa na Black Friday. Certo? Na Black Friday, né? Todo mundo aumenta os preços e depois diz que dá um desconto de 50%. Tá? No caso desse lojista, ele não poderia dar um desconto de 50%. Por quê? Porque ele iria sair perdendo. Bem? Então ele dá um desconto, ele dá um aumento no preço do produto para depois dar um desconto e dizer que esse desconto foi de 50%. Ok? Então a ideia é a seguinte: quando o problema não tem a porcentagem, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: uma das maneiras, tá? Você vai dizer que esse produto custa R$100, certo? Eu tenho um produto que custa R$100. Por que eu faço R$100? Porque R$100 lembra de 100% e a relação é bem fácil de lembrar. Ele só pode dar um desconto de 20% em cima desses R$100. Ou seja, ele só pode dar um desconto de R$20, certo? Então, o preço do produto seria R$100, menos o desconto de R$20, ele só iria pagar pelo produto R$80. É o máximo que ele pode dar desconto. O produto vai sair por R$80. Ok? Aí o que é que vai acontecer? Mas eu não posso fazer isso porque se eu der o desconto de 50%, ou seja, da metade, né? 50%, R$50, já que é 100. O produto vai ficar
por R$50 abaixo do mínimo que eu posso pagar. Então, qual é a ideia dele? Ele vai pegar esse produto e vai aumentar desculpe, uma certa porcentagem, certo? Um certo porcento, em cima desses R$100, ok? Depois que ele fizer isso, ele vai dar um desconto, né, de 50% em cima desse novo preço, ok? E o produto vai sair por R$80, que é o máximo que ele poderia dar, tá? Essa aqui é a ideia do enunciado. Então, o que vamos fazer? Por que eu faço com 100%, tá? Porque P% de 100%, ó, P% de 100 vai ser o que? P% de 100. Vai ser P. Então, eu posso escrever aqui, o preço do produto vai ser 100, mais um certo percentual, que isso aqui vai dar P, ok? Esse é o novo preço do produto. E eu vou dar um desconto de 50% em cima desse valor. 100 mais P, é o novo preço do produto. O produto com desconto de 50%, isso aqui vai sair por R$80. Tá? Como é 50%, pessoal, 50% é a metade. Tá? Então, se eu vou tirar 50%, eu vou ficar com 50%, a metade. Igual a R$80. Fiz o produto dos meios pelo produto dos extremos, ali dá 160. E 160 menos 100 vai dar 60. Esse P é o percentual. Letra certa é letra C. Eu preciso dar um desconto de 60%. Olha, eu tenho que acrescentar, né, o preço do meu produto 60%, para que depois que eu dei um desconto de 50% em cima desse novo preço, ele seja o equivalente a um desconto de 20%. Tá? Só para confirmar. Vamos lá. Eu tenho um produto, não vou nem fazer com 100 porque vão dizer que foi o número que eu usei. O produto custa R$200. Tá? Eu só posso dar um desconto de 20%. 20% de 200 é 40. Tá? Então, isso aqui, 200 menos 40, eu só posso vender o produto até R$160. Ok? Beleza. Esse aqui é o meu limite, é o meu preço. Se eu tenho um produto que custa 200 e eu der um primeiro aumento de 60%, 60% em cima desses 200, né? Que vai dar R$120. O produto, que era 200, vai passar a custar R$320. Aí, esse novo preço, eu vou dar um desconto de 50%. 50% é a metade de 360, que é 160. E aí o produto vai passar a custar, né, R$160. O mesmo que deu aqui em cima. Ok? Então, esse problema é interessante. Prestem atenção no problema de porcentagem. Lembrem-se que porcentagem é sempre em cima de alguma coisa. Se esse valor muda, vocês têm que fazer o cálculo com o valor correto. Ok, pessoal? Vamos a mais um problema. Tem-se aqui dizendo que se 3 elevado a n mais 3 elevado a menos n é 10, qual o valor de 9 elevado a n mais 9 elevado a menos n? Então, a ideia aqui que todo mundo tem, né? Se ele disse que 3 elevado a n é 10, a ideia que todo mundo tem é levar isso aqui ao quadrado. A ideia é correta. Porém, esquecem que se você tem uma soma ou uma diferença ao quadrado, isso vira produtos notáveis, que vai ser o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Igual a 10 ao quadrado sempre. Aqui, pessoal, a única coisa que eu vou fazer, eu vou trocar o n com 2, tá? Então, já que eles vão multiplicar e a multiplicação é comutativa, eu vou trocar de posição os dois. Aqui no meio, eu vou utilizar a propriedade das potências, onde eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. E vou fazer a mesma coisa aqui com esse 2 e esse n. Igual a 100. 3 ao quadrado dá 9, cheguei no número que eu queria. 3 elevado a n menos n dá 0. Aqui vai dar 9 elevado a menos n igual a 100. 3 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2 dá 2. Passa para o segundo membro menos 2. E eu vou ter que 9 elevado a n mais 9 elevado a menos n
igual a 98. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Vamos ao próximo problema. O enunciado diz o seguinte: o gráfico da função f de x, bem interessante essa função, f de x igual a menos 1 sobre 200x ao quadrado mais 1 sobre 5x, representado na figura abaixo, descreve a trajetória de um projétil lançado a partir da origem. Tá? Então, se você notar aqui, ó, o y representa a altura, tá? E o x representa o alcance. Os dois são dados em quilômetros. Ele saiu desse ponto zero, aí o projeto subiu e desceu, chegando nesse ponto aqui. Ele quer saber duas coisas. Ele quer saber a altura máxima, ou seja, ele quer saber o h, okay? E quer saber o alcance. O alcance é onde ele volta a chegar no chão, certo? Não confunda o alcance com o x do vértice, não é, tá bom? Dos dois, o mais fácil de encontrar, tá, seria o alcance, porque seria o local em que essa função encosta no eixo x, né? Se eu encosto no eixo x é porque o y é zero, então é só você pegar essa função e igualar a zero. Para facilitar a minha vida, ou você tira o EMMC ou multiplica tudo por 200, tá bom? Se eu multiplicar tudo por 200 vai ficar menos x ao quadrado mais 40x igual a zero. Cortou, cortou. Vai ficar menos x ao quadrado mais 40x igual a zero. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau incompleta de C, onde eu posso botar o x em evidência. E eu vou descobrir que o x é zero ou x é 40. Ou seja, zero é quando ela sai e 40 é quando ela volta ao solo. A resposta certa seria que tem 40 no alcance, né? Porque o x do vértice, o x seria o alcance. A resposta certa é a letra A, tá bom? E professor, mas estou com dúvida, quero ter certeza disso, né? Não pode perder tempo não, ele quer duas coisas, o segundo é diferente em todos, então a melhor coisa é fazer o que é mais fácil dos dois, tá? Lembrem-se disso. Mas vamos lá, já que nós não estamos fazendo uma prova, eu vou agora calcular a altura máxima. A altura máxima, todo problema de função que são funções do segundo grau, elas representam parábolas, né? Ou com concavidade voltada para cima, né? Quando A é maior que zero, ou com concavidade voltada para baixo, quando A é menor que zero. Nesse caso aqui, o A é menos 1 sobre 200. Então, ela tem concavidade voltada para baixo, né? A parábola ela continua aqui, certo? E ele quer saber a altura máxima, então ele quer saber o y do vértice. Como eu falei para vocês, tem duas maneiras de descobrir o y do vértice. Ou você descobre o x e substitui, ou você faz menos delta sobre 4 vezes a. Tá? Como ela é incompleta, fazer o delta é até prático. Tá? Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como b é 1/5, aqui vai ficar 1/5 ao quadrado, menos 4 vezes a. O a é um número horrível, é fração. Mas o c é zero. Ou seja, esse produto aqui vai dar zero. O delta vai ficar igual a 1 sobre 25. Certo? Então, vamos lá calcular o y do vértice. É menos delta sobre 4 vezes o valor do a. O valor do a é menos 1 sobre 200. Se eu multiplicar o 4 por menos 1 sobre 200, vai dar menos 4 sobre 200. Se eu simplificar esse 200 e esse 4 por 4, vai dar menos 1 sobre 50. E se eu dividir frações, eu vou repetir a primeira vezes o inverso da segunda. Isso vai me dar exatamente 2 quilômetros, que é a letra A, só para confirmar. Ok, pessoal? Bem, mais um problema de gráfico, tá? O enunciado diz assim: a receita R de uma pequena empresa entre os dias 1 e 30 do mês é dada em função do dia D do mês, pela função R de D igual a menos D ao quadrado mais 30D menos 30, enquanto a despesa D é dada por D de D
igual a 11D menos 11, tá? Em que dias o lucro da empresa é zero? Pessoal, eu coloquei aqui, não tinha, mas eu coloquei os dois gráficos só para vocês entenderem que isso aqui representa o lucro, as despesas da empresa, né? A receita da empresa, quanto ela vai recebendo durante o mês, tá? E esse outro aqui seriam as despesas durante o mês, tá? Coitado da empresa. Afinal, ela sempre gastou mais. Poderia ser feito várias perguntas, né? Qual é a receita máxima? Quando é que a receita é zero? Várias perguntas. Ele está querendo saber sobre o lucro, tá bom? O lucro. O que é o lucro? O lucro é a diferença entre as receitas e as despesas. Se você ganha mais do que gasta, você está tendo lucro. Se você ganha menos, você está tendo prejuízo. Então, eu vou pegar a receita em função do número de dias, que vai ser a receita, que é menos d ao quadrado mais 30d menos 30. Vou colocar menos as despesas, que são 11d menos 11. Fechou aqui. Eu vou ficar com menos d mais 30d ao quadrado, né? Mais 30d, aqui é 31, tá? 31 mais 30, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Essa aqui é a função do lucro dessa empresa quando eu reduzir os termos semelhantes. 31 menos 30 vai dar menos 11 vai dar 20, D, positivo. E 30 menos 11 aqui vai me dar menos 19, igual a... igual a nada, calma. Certo? Essa é a minha função do lucro. Ele quer em que dias o lucro é zero. Ele podia perguntar onde o lucro era máximo, né? Mas ele quer saber onde o lucro é zero. Ou seja, você vai pegar essa função e vai colocá-la igual a zero. Certo? Olha, equação do segundo grau. Eu vou multiplicar por menos 1. Aqui eu posso multiplicar por menos 1, nas funções não, nas equações sim. Tá? E aí vamos fazer o delta. Ou não, vocês são meninos que vão fazer o IF, vocês vão fazer soma e produto, tá? Dois números que somados de 20 que multiplicado de 19. Esses números são de linha e de duas linhas. Esses números são 19 e 1. Então, em que dias o lucro é zero? No primeiro dia do mês e no 19º dia do mês, tá? O lucro dele vai ser zero. Justamente, ó, graficamente, ó, você poderia analisar graficamente, né, e olhar as respostas. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, as despesas são iguais às receitas, porque eles se encontraram. Tá? Então, quando as despesas forem iguais à receita, a diferença entre elas é zero. Dá para ver aqui que é um número um pouco menor que 20, né? E aqui é maior do que zero. Né? Então, 1 e 19, se eu pudesse analisar o gráfico, teria os itens. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. A maioria de vocês deve estar vendo ou ainda irão ver, né, o estudo do sinal de uma função do segundo grau. Esse problema ele quer saber sobre isso, então eu vou ler e vamos interpretar, tá bom? O saldo de uma conta bancária é dada por S igual a T ao quadrado menos 11t mais 24, onde S é o saldo, certo? Em reais e T o tempo em dias. Determine em que dias o saldo é zero. Letra B. Em que período o saldo é negativo? Em que período o saldo é positivo? Letra D. Em que dias o saldo é mínimo? E letra E. O saldo mínimo é em quantos reais, tá? Então esse problema, pessoal, basicamente você vai ter que construir o gráfico dessa função, tá bom? Eu vou colocar o gráfico aqui e vou mostrar ou relembrar como é que se constrói um gráfico de uma função. Vou fazer todo o gráfico, né? Os pontos principais de um gráfico, pessoal, são esses dois pontos aqui, que são os zeros da função, que é justamente a letra A, em que dias o saldo é zero. Tá? Então, sempre que você quer saber onde o saldo é zero o zero da função. Então, eu vou pegar a função
ok? Igual a 24 aqui, e vou colocar igual a zero. E não vou perder muito tempo com soluções aqui, tá? Essa aqui é de soma, né? Menos b sobre 2a, menos b sobre a, aliás, então o meu x do vértice, né? Vai ser a soma, desculpe, é 11, e o produto 24. Dois números que a soma seja 11 e o produto 24, né? Tem que ser um ímpar e um par. 3 vezes 8, 24. 3 mais 8, 11. Então, os números são 3 e 8. No dia 3, tá? No dia 3 e no dia 8, ó, o 8 até está aqui marcado, ó, ela tem saldo zero. Não está devendo, mas também não está ganhando dinheiro. Tá? Ok? Letra B. Em que período o saldo é negativo? Ó, o saldo vai ser negativo. O saldo é o quê? É o eixo Y, né? Então o saldo vai ser negativo quando ela estiver aqui para baixo, ó. E a parábola está aqui para baixo quando o x, letra B, quando é que o saldo é negativo? O saldo é negativo quando o x está entre o 3 e o 8. Se você pegar qualquer número entre 3 e 8 e jogar aqui, vai dar negativo. Vou fazer o teste com vocês com 6. Ó. 6 ao quadrado menos 11 vezes 6 mais 24. 6 ao quadrado é 36. 11 vezes 6 é 66, mais 24. Se eu somar o 36 com 24, isso vai me dar 60. Menos 66 dá menos 6, dá um saldo negativo, ok? Então, notem que se eu pegar qualquer valor menor, menor do que 8, maior do que 3, ou seja, entre 3 e 8, esse saldo vai dar negativo. Por quê? Porque o gráfico está aqui para baixo. Ó. Gráfico abaixo do eixo X é negativo. Gráfico acima do eixo X é positivo, tá? Aí justamente agora a letra C. Em que período o saldo é positivo? O saldo é positivo para cá, certo? Ó, o gráfico está para cima. Então, quando for antes do 3, quando o x for menor que 3, ou quando o x for maior do que 8, tá? Depois do 8. Próxima pergunta. Em que dia o saldo é mínimo? O saldo é mínimo nesse dia aqui, ó. E esse ponto aqui de saldo mínimo, né, é o nosso x do vértice. E aqui é o y, né? Então, como é que eu calculo o x do vértice? O x do vértice é calculado com menos b sobre 2 vezes o a. O x do vértice vai ser 11 sobre 2, que dá 5,5, ou seja, no meio do quinto dia, tá? Entre o quinto e o sexto dia. Está falando aqui em dias, né? E a letra E quer saber qual é esse saldo. Bem, como eu falei para vocês, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso pegar esse 5,5 e jogar aqui. Só que 5,5 elevado ao quadrado multiplicado por 11 vai me dar um trabalho muito exaustivo. Então eu vou preferir calcular o y do vértice pela outra fórmula. É por isso que é bom saber as duas, né? Ou você faz por uma, ou você faz pela outra. Então vamos fazer o delta. Né? Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser 121 menos, também vai dar número quebrado, tá? 96, ok? Menos 96. Fazendo 121 menos 96, dá 25. Que maravilha, né? Então, delta é 25. Então, o y do vértice vai ser menos delta, menos 25, sobre 4 vezes o a, que é 1. 25 dividido por 4, oh, o rapaz vai ficar com um saldo negativo, vai ficar devendo ao banco R$ 6,25. Que coisa maravilhosa, né? Ok? Então, estudo do sinal é dizer aonde você vai ter números positivos, aonde você vai ter números negativos e aonde é zero. Né? No caso aqui, os zeros são os mais fáceis. O pedaço do gráfico que dá para baixo sempre é negativo. A parte do gráfico que está para cima sempre é positivo. Ok? Vamos ver mais um problema.
Vamos lá, pessoal, mais uma questão. Fala o seguinte, ó. No universo dos reais, o conjunto de solução da inequação x² menos 4 dividido por x mais 2 é menor ou igual que zero. Isso aqui, pessoal, é chamado de inequação quociente. Tá? Inequação quociente, inequação produto, inequações. Esse tipo de inequações são vistas no finalzinho do nono ano, tá bom? O que você tem que fazer? Você tem que fazer um pequeno estudo. Você tem que... O que ele quer, na verdade? Ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer saber quais são os valores de x que eu coloco aqui e aqui que fazem essa divisão dar um número negativo. Algum fala, é só colocar um número negativo. Não é bem assim não, tá? Dependendo do número que você colocar aqui, o resultado pode dar um negativo ou positivo. Por exemplo, se eu colocar o número 1 aqui, eu vou ficar com menos 3 sobre 3, que vai dar menos 1, é negativo, tá? Então, o número 1 deixa negativo. E você pode até usar isso para olhar os itens, tá? Mas aqui o 1 é negativo, ok? Se eu escolher o número 4, tá? Aqui vai dar 4 ao quadrado, vai dar 16. Né? Então vai dar 16 menos 4 sobre 4 mais 2, 6. Vai ficar 12 sobre 6, que é 6, é positivo. O número 4 não pode. Então é só escolher negativo. Tá bom, vamos escolher o negativo aqui. Vamos escolher o número menos 4, menos 3. Tá? Ou até o número 0, né? Se eu colocar o 0, vai dar negativo. Se eu colocar o número menos 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado dá menos 3. E aqui embaixo fica 1, dá negativo. Se eu colocar o número 2 aqui, vai dar 0. Se eu colocar o número 3 aqui, vai ficar 9 menos 4, 5, sobre 5 dá 1. Estou encontrando várias respostas que estão dando ou positivo ou negativo. Para você não ficar tentando, o que é que vamos fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a primeira equação e vai fazê-la igual a zero para encontrar as suas raízes, tá bom? Como é uma equaçãozinha completa do segundo grau, todo mundo sabe que as raízes dessa equação são 2i menos 2. Então você vai pegar uma retazinha, tá? Você vai colocar aqui, que vai ser o local do menos 2, e aqui vai ser o local do 2, tá bom? Se eu fosse construir a função com base no zero da função, ela é alegre, ela seria uma parábola assim. Concorda comigo? E eu falei para vocês que o pedaço do gráfico que fica para baixo, ele vai gerar y negativos. E o pedaço do gráfico que fica para cima vai gerar y positivos. Então, eu já sei o estudo do sinal desta primeira função aqui de cima, que é uma função do segundo grau. Outro detalhe, quando você tem um número de maior ou igual ou menor ou igual, isso quer dizer que o número que está sendo assinalado aqui pertence à solução. Então, o resultado que dá zero também vale. Ele tem que ser menor ou igual a zero. Se você pegar o 2 e colocar aqui, ó, você vai ficar com 4 menos 4 sobre 2 mais 2. 0 sobre 4 é 0. O 0 faz parte da solução, tá bom? Se você colocar o menos 2, aí eu vou ter um problema, tá? Menos 2, menos 4 sobre menos 2 mais 2, ficaria aqui 0 sobre 0. Isso aqui não pode. A gente vai mostrar já já porque que isso aqui não vai poder ser 0, apesar da bolinha estar fechada, tá? Vamos fazer agora o de baixo. O de baixo é uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, a raiz é menos 2, tá? Então, vou mudar até de cor para não confundir. Ó. O menos 2, o local dele é aqui. Então, como ela é uma função do primeiro grau, ela é uma reta, certo? Toda parte da reta que está para cima é positiva. Toda parte do gráfico que está para baixo, não precisa ser reta, né? Pode ser também uma curva, é negativa, ok? E como esse número está no denominador, ele não pode ser igual a zero. Então a bolinha aqui é aberta, tá? Você vai fazer agora o seguinte, esse aqui é o estudo do sinal da primeira, esse aqui é o estudo do sinal da segunda. Ele quer que eu pegue esses números, que cada número tem um sinal, e divida por esses números, que cada um também tem um sinal. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse número aqui, que está bem nessa posição aqui, tá? Eu não sei qual é o número, mas eu sei que ele é positivo. E eu vou dividir pelo mesmo número que está aqui embaixo, que eu não sei qual é, né? Qual é o valor de y. Eu só sei que ele é negativo. E se eu pego um negativo e multiplico por um, ou melhor, divido por um positivo, mais dividir por menos dá
menos. Isso vai acontecer a todos os números até chegar aqui no menos 2. Todo mundo antes do menos 2, ele é negativo. Vamos fazer agora entre o 2 e o menos 2. Se eu pegar qualquer número negativo e dividir por qualquer número positivo, isso vai dar negativos. Certo? Qualquer número aqui que eu pegar vai me ter um y negativo. Qualquer número que eu pegar aqui vai ter um y positivo. Se eu pegar esses dois números e dividir, vai me dar um número negativo. Aqui é o ponto 2. No 2 eu não tenho problema. E agora, depois do 2, mais dividido por mais, dá mais. Ok? Então, aonde é que esse número vai gerar valores negativos? Ele vai gerar valores negativos antes do 2, ó, toda essa região aqui tem sinal de menos, ou seja, são números negativos. Só que quando chega no menos 2, eu não posso usar o menos 2, porque se eu colocar o menos 2 aqui, o denominador fica igual a zero. Então, eu tenho que tirar o menos 2 da minha conta. Vai ficar, qual seria a solução? A solução seria assim, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2 e diferente, né? E x, aliás, e x diferente de menos 2, tá? X não pode dar menos 2. Ok, pessoal? Esse tipo de problema é muito raro acontecer, mas se vocês virem um problema desse, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem testar números de acordo com a resposta, né? Por exemplo, se aqui fala menor que 2, você testaria números menores do que 2 para ver se o resultado daria realmente um número negativo, certo? Se você for testando em cada item, com certeza vocês também conseguirão responder.